Bom dia, crente! Começamos a nossa segunda-feira, a nossa quinta-feira. Estamos aqui porque a vida do crente não é fácil. Bem-vindos à nossa manhã de sabedoria e estamos no tema da série Antes do Próximo Nível, ou o Recomeço de Deus. Tem dois nomes, mas vamos ficar antes do próximo nível. O tema de hoje é o poder da pessoa certa. Nós estamos aprendendo sobre Ruth. Se você não viu os outros 3 capítulos dessa série, está aqui na minha aba playlist antes do próximo nível, que é o nosso tema de hoje. Vamos ler o nosso verso 18, Ruth 2:18. Já estamos quase terminando a história. Ruth, apesar dos dias difíceis, ela continuou, ela seguiu a sua sogra mesmo sem entender nada. Ela, independente dos dias ruins, ela começou a trabalhar, ela foi atrás, ela bateu na porta e a porta se abriu para ela. E hoje nós vamos ver que ela estar com a pessoa certa, muitas coisas aconteceu para ela. Lembro de uma história que eu quero contar aqui agora para vocês, que quando eu queria entrar no banco, começou um desejo para eu entrar no banco e eu comentei com a minha prima. E aí, logo depois, ela começou a se interessar também. E aí, a gente tinha que fazer uma prova, uma certificação. E eu peguei, fui fazer essa prova, ela também fez essa prova. E a gente ficou tentando ali 1 ano, 2 anos, tentando entrar. Só que a gente nunca conseguia. Até que um dia, ela entrou no banco primeiro. E eu podia ter olhado aquela situação e ter falado: nossa, poxa, o sonho era meu primeiro, por que ela entrou? Nossa, ficado com inveja, talvez parasse de conversar com ela, virado a cara. Mas não, eu fiquei feliz por ela e falei: Deus sabe de todas as coisas. E quem tava na época comigo sabe que jamais tive inveja, na verdade, sempre apoiei ela, sempre fiquei feliz por ela, sempre dei o maior apoio. E 1 ano depois que ela tava ali no banco, surgiu uma vaga, ela me indicou e eu consegui entrar. Às vezes, Deus ele vai levantar outras pessoas antes de você. E se a gente tiver o comportamento errado, se a gente tiver a atitude errada, a gente pode acabar com tudo o que Deus está construindo pra gente. Por isso a gente precisa se alegrar com as pessoas. A minha prima era a pessoa certa naquele momento pra mim, mas chegou de um jeito que talvez não foi legal naquela época pra mim. Ela entrou primeiro, ela tá ali primeiro, poxa, e eu? Mas se eu me conectar com a pessoa certa, a gente nunca sabe quando é a pessoa certa. Deus ele vai direcionar. E a gente tiver as atitudes erradas, a gente estraga os planos que Deus tem pra gente. Essa história vai fazer sentido no final do vídeo, vocês vão entender. O nosso tema de hoje é o poder da pessoa certa, e o nosso versículo está lá em Ruth 2:18. Vocês vão entender porque eu contei essa história. E diz assim: e tomou-a e ela veio à cidade e viu a sua sogra, Ruth, né? Viu Noemi? Noemi viu Ruth? Noemi viu Ruth e viu a sua sogra, o que tinha apanhado, e também tirou e deu-lhe que sobejara depois de fartar. Gente, as promessas de Deus, elas sempre vêm acompanhadas de fartura. Tudo que Deus faz é abundância. Por isso que o tema que eu sempre carrego é uma vida em abundância. Porque Deus, ele não tá na miséria. Pelo contrário, ele tá na abundância. Já viu as árvores? Tanto de árvore que tem. Já viu as aves? Tanto de aves que tem. Porque Deus gosta de tudo em abundância. Tudo com bastante. Se você escolher o caminho certo, está andando com as pessoas certas, está trabalhando certo, tendo as atitudes certas, as coisas começarão a acontecer. Talvez você tá aqui nessa série e você tá no fundo do poço, você está triste, você não sabe para onde ir, você não tá entendendo nada que tá acontecendo com a sua vida. Mas eu tenho certeza que é uma preparação para o seu próximo nível, eu tenho certeza que é uma preparação para os melhores dias da sua vida, para os dias que Deus tem para você. E se você está praticando tudo isso, não tem por que temer, vai acontecer. Essa dor, esse sofrimento, essa escuridão, é tudo um plano de Deus para te fazer amadurecer, para quando você chegar lá, você tenha sabedoria, você saiba lidar com os processos, você saiba lidar com a expressão, você sabe lidar com as pessoas daquele nível. Tudo que Ruth passou estava preparando ela
para ela colocar o nome dela na história, para ela ter um segundo casamento que iria entrar para a história. Quando você se junta com a pessoa certa, a sua mesa vai ser farta. Talvez hoje você não está vendo, talvez ainda tá faltando dinheiro para pagar algumas contas. Talvez ainda está faltando algumas coisas, ainda suas emoções estão rasas, o seu ministério ainda não floresceu. Talvez na sua carreira as coisas não andam tão bem. Parece que em vez de melhorar só tem piorado. Mas aqui, ó, Ruth, ela era uma estrangeira, pobre, tava sem dinheiro. Ela era uma viúva. Naquela época, já é difícil mulher hoje, naquela época era pior ainda. Lá no Oriente Médio. Mas e aí ela começou a trabalhar, ela se conectou com Boaz. Boaz achou graça aos olhos dela. Deu tudo o que ela precisava e ela levou para sua sogra. Tudo que Deus dá pra gente é pra gente repartir com as outras pessoas. Então, se eu tenho algum conhecimento, alguma coisa que eu sei da Bíblia, se eu tenho algo que eu possa partilhar com vocês para a vida de vocês ser melhor, é por isso que eu tô aqui no Bom Dia Crente, porque tudo que eu tenho aprendido, todo o conhecimento que Deus tem me dado, é para compartilhar com vocês. É pra gente mudar de nível, pra gente melhorar. Quando você se conecta com a pessoa certa, você vai dividir a mesa com as pessoas que você ama. Às vezes, seus piores dias estão perto de terminar. Você vai dividir a mesa farta com as pessoas que você ama, como o Ruth teve um banquete com a sua sogra. Os dias felizes serão constantes. A bênção vai chegar na sua casa. Verso 20 diz: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para os com os vivos, nem para os com os mortos. Talvez Noemi também já estava numa situação que ela falava: não tem mais esperança para mim. E eu, uma viúva velha, vou fazer o que da minha vida? Disse mais Noemi: Este é o homem, é o nosso parente chegado e é dentre os nossos remidores. Nós vamos entender o que significa os remidor. Deus, ele vai te conectar com as pessoas certas. 3:1 disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? A pessoa certa, ela tem a instrução que você precisa para você alcançar o que você tanto almeja. E Noemi vai dizer para Ruth: Ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois unge-te, veste os seus vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer o homem até que tenha acabado de beber e comer. Aqui aqui o Noemi vai falar para Ruth como que ela vai comunicar a Boaz que ele era um remidor. O que é o remidor? O remidor seria o homem que poderia casar com a Ruth e remir ela. Por quê? Porque ela era uma viúva, era um costume da época. Então, eles poderiam casar alguém da família, mas provavelmente eles eram bem distantes mesmo. E aí eles iam continuar com o nome da família, onde que o nome da família não foi esquecido porque o marido de Noemi e o marido de Ruth havia morrido. Noemi, ela sabia como se conectar com o remidor. Ela sabia as estratégias, ela sabia como falar, ela sabia os costumes da época. Deus, ele quer te conectar com as pessoas certas, porque é quando você se conecta com as pessoas certas, elas vão te dar todas as instruções para você chegar onde tanto você almeja. Lembra da história que eu contei da minha prima? Então, se ela não tivesse entrado no banco antes de mim,
eu não teria entrado depois com tanta excelência. Quando eu entrei, quando eu fiz a minha entrevista e ela me deu tudo que eu precisava falar para eu passar ali na entrevista, ela que me deu as informações, ela que me falou, olha, falar isso, falar aquilo e falar aquilo na minha entrevista, eu falei e eu fui escolhida. Quando você se conecta com as pessoas certas, quando Deus te mostra as pessoas certas que você precisa se conectar, elas vão te dar as instruções que você precisa para você chegar no lugar que você tanto almeja. Então, cuidado com as pessoas que você descarta. Talvez Ruth poderia voltar para a terra dela, achar qualquer pretendente ali para ela, casar de novo. Mas ela escolheu Noemi, ela não descartou Noemi quando Noemi mais precisava de alguém, quando Noemi não era mais necessária para ela. Então cuidado com as pessoas que você tem descartado, às vezes elas têm as informações que você precisa para você chegar no lugar que você tanto almeja. A pessoa certa te dará todas as interações que você precisa para conquistar o que você tanto deseja. Esses tempos atrás eu estava tentando conversar com uma pessoa e eu sempre mandava mensagem para essa pessoa. E essa pessoa ela nunca me respondia, nunca, ela sempre me ignorou. E aí poxa, o que eu vou fazer? Eu queria me conectar com essa pessoa. Até que eu me conectei com uma outra pessoa que era muito importante para essa primeira pessoa. E aí eu comecei a ter não um relacionamento, mas eu já comecei a entrar, porque essa outra pessoa me abriu as portas que aquela primeira pessoa não queria. Então, para chegar nessa segunda pessoa, aquela primeira pessoa ela vai me dar as informações necessárias que eu preciso para chegar nessa segunda pessoa. Assim é a nossa vida. Às vezes a gente quer conectar com umas pessoas e a gente não consegue, mas aí Deus vai mudando aqui, mudando ali, até que a gente conecta com as pessoas certas que nos farão conectar com as outras que vão abrir as portas que nós precisamos. A pessoa certa sabe. Gente, às vezes eu não entendo minha letra. A pessoa certa sabe. A pessoa certa sabe o costume, o jeito certo de falar, de vestir, de agir. Foi o que minha prima falou. Fala assim, faz assim, tal. E eu consegui a entrevista. Quem pode te conectar com as pessoas certas? Talvez você fale, Patrícia, mas eu não sei como me conectar com as pessoas certas. Hoje eu não tenho nenhuma linha que me conecta onde que eu quero, no meu ministério, talvez num lugar que eu quero ir, talvez no meu emprego, talvez no emprego que eu quero conseguir. Mas existe uma pessoa que pode te conectar com todas as outras, e essa pessoa é Deus. Deus, ele tem as informações privilegiadas. Deus sabe com quem você pode contar. Deus sabe qual é o melhor caminho. Tenha humildade para ouvir e fazer o que te mandarem. Ruth 3:5. E ela lhe disse, tudo o que me disseres, farei. Após Noemi falar tudo que ela precisava falar, com Boaz, tudo que ela precisava fazer, ela obedeceu. Muitas vezes as pessoas, elas não vão falar do jeito que você quer. Muitas vezes as pessoas não vão ser boazinhas, legaisinhas, amorosinhas. Você precisa entender isso. Você precisa aceitar isso. Mas são essas pessoas que contêm todas as informações, todos os planos que você precisa para chegar onde você quer chegar. Às vezes as pessoas não vai ser do jeito que você espera, mas é a pessoa certa que vai abrir as portas para o seu futuro. Obrigado por assistir até aqui. Eu te espero amanhã no Bom Dia Crente. Deus abençoe o seu dia.